A segunda lição já são para os jovens, para os filhos. Não é? Você pode dizer assim, mas Jesus, né? Não, Jesus é a nossa referência. Quando eles perceberam que Jesus não estava ali, a gente precisa entender que Jesus tinha 12 anos e provavelmente ele poderia estar com os amigos da mesma idade, não estava ali por perto. Geralmente dizem que as mulheres iam nessas caravanas à frente com as crianças menores e os homens iam atrás. Então Jesus, já se tornando, entre eles um jovem adulto, poderia estar ali com outros jovens, e quando eles perceberam de último dia que foram procurar, não encontraram com os parentes, com os amigos, em lugar nenhum. Então ele estava na cidade, que o encontraram depois de 3 dias, E onde é que Jesus estava? No templo. Onde um jovem de 12 anos iria estar? Na companhia de gente fútil, fazendo bobagens, brincando, pulando, correndo na rua. Não, ele estava no templo. Foi ali que eles o encontraram, assentado no templo, ouvindo e perguntando aos mestres da lei. É engraçado. Será que os nossos filhos, quando nós não sabemos onde ele está, quando a gente percebe e os procura, a gente pode dizer, não, fica tranquilo, nosso filho vai estar em um lugar certo? Ou você já fica doido, onde será que está meu filho? Onde será que ele está? Será que ele está no meio de gente ruim? Será que está no meio de pessoas que não prestam? Será que está em lugares que não prestam? Ou você diria, meu filho não, meu filho, se ele se perdeu, se nós não encontramos, pode ter certeza que ele tem responsabilidade. Mas ele só tem 12 anos. Eis aí algo que a gente precisa parar para pensar. Nós infantilizamos demais os nossos filhos. Nós infantilizamos e tornamos eles criancinha. Achamos que com 12 anos ele é uma criancinha, mas hoje até com 15, com 20 anos continua sendo menino. E nós o tratamos como meninos, e eles se tratam como meninos, eles se comportam como meninos. Se com 12 anos ele tem idade suficiente para pecar, ele tem idade suficiente para fazer coisas erradas, ele também tem idade suficiente para andar corretamente. Porque ele tem idade suficiente para fazer coisa errada, ele tem idade suficiente para fazer o que é certo. E ele sabe. O duro é que não é com 12 anos, Com 15, com 20, nós estamos justificando como se fossem criancinhas, menininhos, que não sabem o que fazem, que é muito criança para ter responsabilidade. Mas se ele tem para pecar, ele tem para andar correto. Se ele tem para ver coisas que não prestam, ele tem para ver os que servem. Por exemplo, ele tem idade para conversar, ele tem idade para ler, então ele tem idade também para ler histórias, ler livros, ver coisas, ele tem idade também para ler a Bíblia, para orar. Ou não? Para fazer coisa errada, ele também tem para fazer coisa certa. Então, a atitude de Jesus é uma resposta, uma lição para os jovens. E a gente nem fala nem de 12, a gente fala de 15 e de 20, que quando estão fora dos pais, se perdem na maior facilidade. A estatística, eu já falei aqui, segundo algumas estatísticas, aproximadamente de cada 10 jovens que saem da igreja para frequentarem as universidades, as faculdades,
apenas 1 ou 2 permanecem na igreja, o resto se perdem. E aí não estamos falando de jovens meninos, né, de 12 anos, estamos falando de jovens de 17, de 18, de 20 anos, que se perdem, que são influenciados pelo mundo. Por que nós, pais cristãos, por que nós, famílias, quando os nossos filhos vão para a faculdade, fica assim: ai, pastor, meu filho vai entrar na faculdade, minha filha, eu morro de medo de ele ser envolvido, lá tem muita droga, lá tem muito isso, muito aquilo e muito aquilo. Por quê? Porque eles são tão suscetíveis? Por que eles são tão influenciáveis quando eles deveriam ser sal da terra e luz do mundo? Serem sendo preparados para isso? Essa é uma pergunta que todos nós devemos parar. Essa é uma lição que devíamos ter. Parar de achar que os nossos filhos são muito pequenos para aprender. São muito jovenzinhos para ler a Bíblia. São muito jovenzinhos para orar e para assumir responsabilidades. Aí a hora que a gente quer que eles assumam, é tardio, eles já se perderam. Porque quando você não amadurece, você se perde. A maturidade, uma definição de maturidade é a capacidade de lidar com o contraditório sem se perder na contradição. Eles não amadurecem, eles vão se perder, porque eles não sabem lidar com o contraditório, eles não sabem lidar com aquilo que contradiz os princípios e os valores que eles foram criados, e eles se perdem. Veja que Maria, José tiveram, procuraram em todo lugar. Por último eles foram procurar, depois de 3 dias é que eles foram procurar onde? No templo. Deviam procurar em tudo quanto é esquina, em tudo quanto é lugar, onde meu filho está. Será que nós sabemos, quando os nossos filhos estão longe das nossas vistas, onde eles estarão? O que eles estão fazendo? Será que nós temos a certeza? Será que os nossos filhos são os mesmos na nossa presença e na nossa ausência? Será que os nossos filhos estariam priorizando as coisas de Deus ao invés das coisas do mundo? Essa é uma lição para os nossos jovens. Essa é uma lição para eles. Vocês não são jovens demais para ter responsabilidade. Vocês não são jovens demais, ou crianças ou meninos demais, para saber as coisas de Deus e assumir as coisas de Deus. Nós infantilizamos os nossos filhos. Nossos filhos são influenciáveis mais do que deveriam. Ao invés de influenciar, nossos filhos são suscetíveis, não sabem tomar decisões, não sabem assumir a responsabilidade devidamente, porque nós superprotegemos, não alimentamos eles de esperança viva, alimentamos eles de segurança protetora. Quem busca segurança colhe migalhas. Deveríamos alimentar no coração deles a esperança viva do Evangelho de Cristo Jesus, e não a segurança dos homens, porque dá segurança aos jovens não é a sua inteligência, não é a sua situação social, não é a condição financeira que ele vive que dá segurança, é ter no coração o temor a Deus. O temor a Deus. É ter no coração a devoção profunda a Deus. É fazer como Jesus crescia em estatura, em graça diante dos homens, diante de Deus, física, espiritual e socialmente. Nossos filhos têm que crescer não só fisicamente, têm que crescer espiritualmente e socialmente. Tem que ter a capacidade disso. E Jesus deixa um ensino
Não é isso.